E é legal compartilhar que pode ter esse contexto também de reconexão com as próprias raízes, né? Não é só uma questão financeira. Absolutamente. É muito interessante essa questão, porque muitos de nós, e eu mesma, ignorava o quanto é importante a gente entender um pouco mais daqueles que vieram antes. Porque até que momento que a gente não se dobra em posição quase devocional e honra quem veio antes, a gente não consegue ter sucesso em nada que a gente faz. Então, é muito, muito importante a gente entender um pouquinho mais daqueles que vieram antes, porque esse movimento, ele vem a partir do não julgamento. Quando eu não julgo aquilo que meu pai fez, que meu avô fez, eu consigo ser grata, eu consigo fazer essa reverência. Então, a genealogia, ela é muito mais do que um trabalho de um detetive que desenterra um passado há muito tempo esquecido. Ela é uma recuperação, é uma autodescoberta, na verdade, essa é a palavra. Ela é uma autodescoberta em jornada. Então, quanto mais você aprende sobre quem são essas pessoas, sobre quem foram seus ancestrais, mais você aprende sobre quem é você. E eu fiz esse caminho, então posso te dizer que eu hoje sou muito mais feliz, tenho uma relação muito melhor com os meus pais, por exemplo, porque eu entendo o que aconteceu e quais foram as condições de criação e os tragédias e problemas que os meus avós viveram. Por consequência, para entendê-los, eu tenho que ir para os meus bisavós. Né? Então, essa compreensão, esse entendimento faz com que a gente seja um pouco menos com um juízo um pouco mais baixo, seja um pouco mais benevolente com os nossos familiares. E aí a gente vive mais leve. Você me repara que mais modifica a visão de mundo das pessoas a partir dessa descoberta anterior, sabe? Ou, usando até o seu exemplo, o que você pensou assim, como é que eu não olhava para isso na vida antes, sabe? Faz sentido o questionamento? Faz total sentido. Eu vou te dizer o que muda. A gente começa a se dar conta, quando você começa a ver as conexões da sua família, você começa a se dar conta de que nós somos todos primos. E pelo fato de nós sermos todos primos, a gente se dá um pouco melhor, a gente é um pouco mais generoso. Porque quando eu sei que você é meu primo, que aquela pessoa que está cruzando por mim é meu primo distante, mas pertence à mesma, nós pertencemos à mesma família, eu tendo, é uma tendência natural do ser humano, a tratar melhor os meus familiares, os meus. Então, esse insight, para mim, é o insight mais poderoso. E eu vou te dizer que isso acontece diariamente. Pensa que outro dia, no escritório, a Liri e a Ingrid, que trabalham uma do lado da outra, vai fazer um ano agora, e elas não sabiam que tinham um parentesco. Uma nasceu em Quaraí, a outra nasceu em Tucunduva, completamente longe de a geografia, improvável completamente. E elas ativaram o filtro do Family Search de encontrar parentes, que você deve conhecer, né? Aquele botão. Relatives around me, né? Parentes ao meu redor. E elas, estavam fazendo isso por acaso, elas dizendo, você é minha parente. Então, olha só que legal, aí elas têm uma conexão muito maior do que outras meninas no escritório. E isso aconteceu recentemente também em uma sala de aula, porque a gente tem um projeto de voluntariado onde a gente vai nas escolas e fala um pouco de genealogia para crianças. E aconteceu entre duas meninas numa aula, e elas disseram, prof, estava ali falando de genealogia, prof, a gente viu que nós temos o mesmo bisavô, então vocês são prima de segundo grau, e elas não sabiam, estavam estudando, sei lá, há 2, 3, 4 anos juntas. Então, assim, na verdade, nós todos pertencemos a uma grande família, que é a família humana. E se você for pesquisar os dados científicos, vai encontrar, muito provavelmente, a primeira reportagem que vai encontrar é uma reportagem que saiu no New York Times, que diz que
Era um grande estudo, dizia assim, se todos nós tivéssemos a condição matemática de voltar 75 gerações, isso são 2.000 anos de história, não são 10.000 anos, todos nos conectamos em uma mesma árvore genealógica, ou seja, o aborígene da Austrália ao esquimó do Alasca, passando pelo europeu, pelo africano, todos nós nos conectamos numa mesma árvore em 75 gerações, são 2.000 anos. Então, nós, de fato, somos todos primos, né? E eu acho que esse é o insight. É possivelmente um desejo meu, talvez, utópico, ou uma ingenuidade minha, mas eu acredito que se todos nós tivéssemos essa consciência, alguns preconceitos cairiam por terra, talvez todos os preconceitos cairiam por terra, e também a gente se trataria um pouco melhor. Olha, eu tenho uma visão que, às vezes, algumas utopias e alguns clichês da vida são extremamente necessários. Talvez, eu acho que, de forma geral, tem muitos clichês por aí, ou utopias, como você citou, que se a gente levasse mais a sério, o mundo poderia ser diferente. Verdade, verdade. Mas eu fiquei curioso, porque você falou, é muito raro encontrar pessoas que montam a sua árvore. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to